Seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. Eu sou Jefferson Dantas e nós estamos aqui para ler a palavra de Deus. Hoje, Gênesis 47. Vamos ver a chegada de Jacó, o povo se acomodando no Egito. E nesse novo momento, que lições a palavra de Deus tem para nos dar? Então vem com a gente, pegue um texto bíblico, vamos ler juntos a palavra de Deus, entender as Escrituras e aplicar às nossas vidas. Vamos lá, bora ler a Bíblia! Vamos à leitura. Gênesis 47. José foi dar as notícias ao faraó. O meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertencia. E estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. O faraó lhes perguntou: em que vocês trabalham? E eles responderam: os teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos como estrangeiros para morar aqui por um tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gozém. Então o faraó disse a José: o seu pai e os seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça o que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis pelo meu rebanho. Então José levou Jacó, o seu pai, ao faraó e o apresentou a ele. Jacó abençoou o faraó. E este lhes perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, mas não se comparam com os anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e saiu da sua presença. José instalou seu pai e os seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Versículo 13. Não havia alimento em toda a terra, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento pelo grão que o povo comprava, e levou ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer em tua presença, pois a nossa prata acabou. José lhes disse: tragam então seus rebanhos, em troca lhes darei alimento, uma vez que a prata de vocês acabou. Então trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes alimento em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais resta diante do meu senhor a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de alimento. E nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos de tão rigorosa que era fome para eles. Então a terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, numa outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque estes recebiam subsídios designados pelo faraó e se alimentavam do que recebiam dele. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouça,
Hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes, a fim de que cultive a terra. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, para que vivam nas suas casas e para dar de comer às suas crianças. Eles disseram: Meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte estatuto no Egito, que permanece até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedades do faraó. Versículo 27. Os israelitas estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram férteis e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Quando estava perto de morrer, Israel chamou José, o seu filho, e lhe disse: Se tenho o seu favor, põe a mão debaixo da minha coxa e promete que agirá com amor fiel para comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me com eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Jacó insistiu: Jura? José lhe jurou e Israel curvou-se para adorar, apoiado no seu bordão. Amém? Mais um capítulo lido da Palavra de Deus. Após lermos o texto de Gênesis 47, nós encontramos alguns apontamentos muito importantes e muito interessantes na perspectiva do texto e que vão servir para a nossa vida. Aqui nós vamos encontrar agora os irmãos de José indo ao faraó, junto com o pai de José, indo ao faraó para discutir aonde eles vão morar, o que eles vão fazer, e há algumas coisas importantes aqui, porque José vai dar notícia ao faraó, dizendo que meu pai e meus irmãos chegaram a Canaã, eles querem morar na terra de Gósen, e José escolhe 5 dos seus irmãos para ir para essa audiência com o faraó, e o faraó faz o que José já sabia que ele ia fazer. Vocês trabalham de quê? Né? Com o quê? Né? E os irmãos de José dizem: nós somos pastores como os nossos antepassados. E o faraó vê isso e dá a terra de Gósen para eles. Né? Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. E por que Gósen? Gósen é o delta do Nilo hoje. É a terra de melhor pastagem que havia. E como os egípcios não se davam os pastores, e sobretudo os pastores estrangeiros, eles tinham pastores, né, egípcios, mais pastores estrangeiros, e traria algumas garantias. A primeira garantia é que os irmãos de José não iam competir com ele. José era do administrativo, os irmãos de José eram pastores. Uma outra coisa, como os egípcios não se davam com os pastores estrangeiros, quer dizer, eles consideravam algo repugnante, não ia haver a mistura de raças. E isso trouxe uma separação, né, do povo de Israel dos egípcios. E isso vai acontecendo até o encontro do faraó com o pai de José, lá no versículo 5. E a gente vai encontrar no versículo 7, José levando Jacó, seu pai, ao faraó, apresentando, e acontece algo interessante, porque em todo momento da Bíblia, nós vamos encontrar o maior abençoando o menor. E aqui, Jacó, o menor, o hóspede na terra dos egípcios, abençoa o faraó, fazendo assim a sequência, né, de uma perspectiva divina, da bênção de Deus que estava com José, que vem do pai que abençoou, né, o faraó naquele momento. E eles têm uma conversinha interessante sobre a idade. O faraó pergunta: quantos anos você tem? E Jacó responde: são 130 anos a minha peregrinação. Jacó, velho, ele expressa com essa palavra peregrinação que essa morada terrena é uma morada passageira e que ele entende que ele está aqui só no momento e vai passar o tempo todo com o Deus de seus pais, Deus do seu pai Abraão, seu pai Isaac, e aquilo que ele aprendeu com seus pais. José instalou seu pai, seus irmãos, e deu-lhes propriedade na melhor parte da terra do Egito. E aí já muda um pouco a perspectiva. Isso vai desembocar lá na frente, lá no início de Êxodo,
quando eles se multiplicam muito, eles são muito abençoados, eles começam a ter terra, começam a ter possessão, e o faraó tira essas terras dos israelitas e dá a escravidão para eles. O versículo 12 vai dizer: providenciou também sustento para seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. O versículo 11 vai dizer que eles ficaram na região de Ramsés, e é uma outra maneira de a gente chamar a terra de Gósen. E aí, do versículo 13 até o versículo 26, nós vamos encontrar a preservação dos egípcios e da própria família de Jacó. José, ele vai, dentro da perspectiva daqueles anos de bonança, ele vai negociando a comida naqueles últimos 5 anos de fome, e a cada ano que passa, José vai trazendo mais prosperidade para o faraó. Primeiro foram os animais, depois as terras, depois as próprias vidas dos egípcios, que se tornaram escravos do faraó, porque o faraó é que detinha a comida, e a comida estava nas mãos de José. E essa preservação dos egípcios, quer dizer, os egípcios não iam morrer de fome, porque eles deram primeiro os animais, depois deram as terras, depois deram a si mesmo. Dentro dessa perspectiva, José estabeleceu por lei que até a plantação deles, e por isso eles deram eles mesmos, né, seria multado, ou seria uma espécie de imposto para com o faraó. E aqui, a cada ano, né, eles vão mostrando essa perspectiva. O versículo 20 vai dizer: José comprou todas as terras dos egípcios. E o versículo 21 vai dizer: quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. E só quem não ficou por dentro dessa questão foram os sacerdotes, porque eles recebiam ração vinda do rei, então eles não tinham que negociar terra, nem animais, nem coisas desse jeito. No versículo 23, já quase no final, né, José diz ao povo, aos egípcios: ouçam, hoje comprei vocês e as suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes a fim de que cultivem a terra. E agora o cultivo de vocês, a quinta parte, vai ser do faraó, e essa lei existiu até a época de Moisés, e é isso que está escrito aqui no versículo 26. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte estatuto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. É muito diferente das questões de imposto que a gente paga para o governo hoje, que às vezes a gente acha injusto e que às vezes paga muito mais do que 1/5, que seria em torno aí de 20%. E aí nós vamos para o encerramento do capítulo 47, quando Jacó faz seu último pedido a José, dizendo que ele não queria ser enterrado ali. Mas há um negócio interessante no versículo 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram férteis e se multiplicaram muito. E lá no capítulo 46, versículo 3, Deus fala para Jacó: pode ir, pode descer para o Egito, que lá vocês vão se multiplicar muito, farei de vocês uma grande nação. E aqui a gente já vê essa perspectiva de uma multiplicação muito grande. Foram férteis e multiplicaram-se muito. Jacó viveu mais 17 anos, e aos seus 147 anos, já estava perto de morrer. Jacó chama José e diz assim: olha, eu peço um favor, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que agirá com amor fiel para comigo. Quer dizer, olha, se compromete aqui, é uma expressão de bênção, mas também de comprometimento, colocar a mão debaixo da coxa. Não me sepulte no Egito, eu quero me sepultar com meus antepassados. E José faz isso, né? Ele diz assim no final do versículo 30: farei o que o Senhor pede. E Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se para adorar, apoiado no seu bordão. O texto maçorético vai dizer: curvou-se a cabeceira de sua cama, quer dizer, eu estou satisfeito, eu entendo que você vai fazer isso. Que lições nós tiramos aqui desse capítulo? Lições importantes para a nossa vida, lições para a nossa vida espiritual. A primeira lição que nós tiramos é que combinado não sai caro. José havia treinado seus irmãos para a conversa com o faraó, porque para que os seus irmãos continuassem criando gado, criando ovelhas, eles tinham que ir para a melhor terra, e a melhor terra era Gósen. E foi aonde o faraó os enviou. José já sabia disso, ele já tinha combinado isso, né? E Deus queria o melhor para o seu povo, com certeza. Outra lição é a consciência de Jacó, dos seus últimos dias e da sua peregrinação aqui na terra.
Jacó é muito humilde, ele diz assim, olha, meus anos são tantos. Quando o faraó pergunta para ele quantos anos ele tem. São anos de peregrinação, mostrando ao faraó, que também tinha, de uma maneira diferente, uma religião diferente, a consciência da vida após a morte, por isso as pirâmides, por isso as múmias, né, o sistema de mumificação e etc. Mas a consciência de Jacó era diferente. Eu vou morar com o Deus de meus pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Mais uma vez, nós vemos nesse capítulo Deus dando sabedoria aos seus. Quando a gente fala de prosperidade, por muitas vezes as pessoas acham que prosperidade é algo que a gente consegue por nossas forças e por nós mesmos. Prosperidade é Deus quem dá. E José tem a sabedoria diante do povo do Egito para trazer prosperidade ao faraó, usado por Deus e tendo condições de ser abençoador ao faraó e, claro, a seu próprio povo, que se multiplicou sobremaneira, como diz o versículo 27, coadunando com o capítulo 46, versículo 3. Jacó adoece, já está velho, já está nos seus últimos dias, e ele faz com que José se comprometa a não enterrá-lo no Egito, mas sim enterrá-lo junto dos seus familiares. E essa lição é a lição de que, quando a gente assume um compromisso com alguém, a gente vai cumprir, é o que vai acontecer nos próximos capítulos. Bom, esse foi o seu Bora Ler a Bíblia de hoje. Eu convido você a, se esse vídeo abençoou a sua vida, vai lá, clica no gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e participa com outras pessoas compartilhando esse vídeo em nome de Jesus. Você quer ter uma vida espiritual crescente, abençoadora, cheia da graça de Deus? Aceite meu convite. Bora ler a Bíblia. Tchau, tchau.